Nós já falamos por aqui sobre Napoleão Moreira da Silva, personagem que empresta seu nome a uma das mais significativas praças de Maringá. No entanto, hoje queremos apresentar a trajetória de vida de uma de suas filhas. A dona Nilza Moreira tem uma grande importância para a história da educação de nossa cidade. Aí eu lecionava no Colégio Oswaldo Cruz. Nessa época, um período ali no Oswaldo Cruz e outro período no Colégio Santa Cruz. Que ali eu dava aula de português enquanto a irmã dava matemática, porque o português delas, elas estavam chegando da Espanha, né? Mas antes de revelar essas memórias, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Assim, toda semana você recebe de graça os nossos novos episódios. Preparados para uma viagem ao passado, a partir das lembranças de quem foi testemunha ocular da história local? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Antes de tudo, precisamos regressar à primeira metade do século XX, quando Armelinda Fernandes e Napoleão Moreira da Silva se casaram. O seu matrimônio foi oficializado em 29 de julho de 1931. E da união vieram ao mundo 4 filhos: Lúcia, Lauro, Cecília e Nilza. Essa última tendo nascido em 2 de outubro de 1935. Eu nasci em Igarapava, estado de São Paulo, junto com meus irmãos mais velhos, a Lúcia e o Lauro, que era o único filho. A minha irmã mais nova, a Cecília, nasceu em Ituverava, tudo ali pertinho, né? E ali a gente morava em fazenda, que meu pai era administrador de fazenda. Então a gente foi criado mesmo em fazenda, mas era uma fazenda que tinha até escola. Ouvindo falar sobre a prosperidade do norte e do noroeste do Paraná, a família Moreira se mudou para a ainda incipiente Maringá em 1945. Então, 2 terrenos foram adquiridos por eles na Avenida Brasil, bem no núcleo comercial nascente que anos depois ficaria conhecido como Maringá Velho. No local, Napoleão montou um estabelecimento comercial. Olha, naquela época só se falava em Norte do Paraná. Só se falava em Norte do Paraná. Aí uma vez ele veio e disse, eu vou lá para conhecer esse Norte do Paraná que tanto falam, né? Aí chegou até Londrina, achou muito longe. De Igarapava para Londrina ele achou muito longe, voltou para trás. Aí continuava, porque Norte do Paraná era café, né? Aí ele voltou. Aí ele já voltou, o dinheiro que ele tinha já não dava para montar alguma coisa em Londrina. Aí ele veio para Maringá. Maringá tinha o quê? 10 casas na época. Aí ele comprou um terreno e ali ele montou. Na frente era o mercado dele, que se chamava Napoleão, e era assim uma loja de secos, chamavam na época de secos e molhados, Casa Napoleão, que tinha de tudo. E no fundo era a nossa residência. Comprou um sítio para plantar café, que o sonho de todo mundo era plantar café. Os meus 2 irmãos, aí ele teve que internar em Jacarezinho, os 2 mais velhos, estavam mais adiantados. A Lúcia foi no Imaculada Conceição e o meu irmão foi no Colégio Cristo Rei, que era só masculino e só feminino. Não tinha mistura naquela época. E eu fiquei, só que não tinha escola para mim. Aí, para ter uma escola, tinha que ter um determinado número de alunos. Aí ele ia de casa em casa para ver se tinha aluno naquela idade para montar. Conseguiu. Daí não tinha professor. Aí tinha que ter uma professora formada, quer dizer, normalista, concurso normal, né? Aí só tinha em Cambé, que era a dona Dirce. Ele foi atrás.
Ele foi atrás e conseguiu trazer a dona Dirce, porque ela tinha que querer vir para cá, né? Aí explicou toda a situação e ela veio para cá. Foi onde ela passou a morar lá em casa, Escola Isolada de Maringá, que era na primeira esquina, de madeira também, sabe? Tudo de madeira. E no começo funcionava assim, todas as séries na mesma sala. Articulado, Napoleão Moreira da Silva se tornou vereador ainda quando Maringá era distrito de Mandaguari, em 1947. Com a emancipação política, Napoleão foi eleito o vereador mais votado do agora município de Maringá, no ano de 1952. Falava bastante, sabe? Ele gostava de falar, era bem político mesmo. E ganhou na primeira ele, Arlindo Planas, que era irmão do Ângelo Planas. E só que para as reuniões ele tinha que ir para Mandaguari. Daí foram trabalhando, lutando para trazer para cá, né? Para Maringá virar município. Ele foi presidente da Câmara há muito tempo. O primeiro prefeito foi o Inocente Villanova. E eles eram de outro partido. Meu pai era da UDN. Em ascensão, a família Moreira instalou nova residência na região que era a nova promessa da cidade, o Maringá Novo. Mudaram-se para a Avenida Tiradentes, número 149, via considerada na época cartão de visitas, devido às suas construções em alvenaria. Tiradentes, já com a casa pronta, porque daí foi o seguinte, aí a companhia Melhoramentos veio para Maringá. E meu pai dizia, Maringá não precisava prefeitura, só a companhia já levava em frente. Né? Daí a companhia, para trazer o pessoal para o Maringá Novo, que eles diziam, né? Ele construiu 4 casas, uma delas era nossa aqui, que meu pai comprou. Quando meu pai mudou para cá, eu tinha 10 anos. E não tinha escola, né? Só que quando eu cheguei no 3º ano primário, não tinha mais. Aí meu pai teve que me mandar para Jacarezinho, onde já estavam meus 2 irmãos. Aí fui obrigada a ir para lá, porque tinha que estudar, né? Mas um drástico evento daria outros rumos para a família Moreira. Em 10 de abril de 1957, quando retornava de agendas políticas no Rio de Janeiro, o avião em que estava Napoleão colidiu contra a encosta do Pico dos Papagaios, na ilha Anchieta, no interior de São Paulo. Estava com 21 anos. Eu já estava trabalhando. Foi o maior susto, né? Veio o Valdemar Barbudo, que na época chamava Valdemar Gomes da Cunha, né? Chamava de Valdemar Barbudo, que era muito amigo do meu pai. Meu cunhado foram até o local para reconhecer o corpo do meu pai. Estava carbonizado. E o Laércio reconheceu pela dentadura. A minha mãe estava em São Paulo, que ela foi fazer uma operação de útero, que ela estava com um tumor no útero. Então, como aqui não tinha recurso, ela foi para São Paulo. Meu pai levou ela para São Paulo fazer a cirurgia. E ele foi para lá para ver minha mãe e resolveu ir até o Rio de Janeiro para resolver uns problemas com o doutor Newton Carneiro, que era do partido dele, né? E na volta aconteceu tudo isso. A minha mãe estava no hospital ainda. A minha mãe, daí, ela veio com uma prima minha, porque ela não podia viajar. Estava recém-operada, né? Uma prima minha de Santa Mariana que veio com ela, 4 dias depois que meu pai já tinha sido enterrado. Nilza Moreira dedicou a vida como professora. Formou muitos jovens que se tornariam referência ao longo das décadas seguintes. Aí eu lecionava no Colégio Oswaldo Cruz. Nessa época, um período ali no Oswaldo Cruz e outro período no Colégio Santa Cruz. Depois disso, eu trabalhei até na PAI. Fui professora na PAI também, que a PAI era lá na Zona 5. E daí é que eu voltei para cá, que eu entrei no Instituto Educação, área de educação didática. Depois eu fui diretora muito tempo lá, na parte da manhã. Era o Instituto e o Gastão Vidigal, se falava, né? O Instituto ainda tinha mais fama que o Gastão Vidigal. Olha, era muita procura. Era um colégio muito bom. Integrada à sociedade maringaense,
Nilza conheceria o empresário palestino Georges Anis El-Khoury, que era sócio da cafeeira Saião e Cia e famoso pela sua elegância e simpatia. Aqui em Maringá, naquela época tinha muito bailinho, brincadeira dançante. E foi ali que eu conheci ele, gostava de dançar, eu também. Fazia parte do Saião e Companhia, que era só café. Vendia café, comprava café, aquela coisa, né? Que estava no auge o café. E daí o café apresentou assim uma caída um pouco, porque tem uma hora que acaba, né? Teve a geada, então diminuiu muito. Daí ele já estava muito mais conhecido em Maringá, já trabalhava na área de compra e venda. Aí os amigos dele disseram, por que você não monta uma imobiliária? Nilza e Georges se casaram em 19 de dezembro de 1961. Da união surgiram 3 filhos, George Júnior, Marcelo e Rodrigo Moreira Khoury. Ele era da Arena, na época já era Arena e MDB. Aí ele se candidatou a vereador. Falei, você vai se meter? Você não é político. Política é uma coisa séria, eu dizia para ele, que meu pai era político, né? É um negócio muito sério, você vai se meter em política, você não faz teu feitio. Aí um dia fizeram um comício aqui na Zona 2, e quando chamaram ele para falar, cadê o Jorge, cadê o Jorge? Não estava, sabe onde que ele estava? No Maringá Clube jogando baralho. Aí eu fiquei brava, hein? Eu fiquei brava. Falei, definitivamente, cai fora que você não é político. O que é isso? Política é um negócio sério. Fiquei bravo com ele, ele dava risada. Aí chegou a eleição e eu não votei nele. E contei para todo mundo. Não votei. E ele mesmo contava para os outros, sabe que nem minha mulher votou em mim. Enquanto o marido seguia com a vida empresarial, tendo mudado de ramo nos anos 70, quando passou a atuar com a construção civil e o mercado imobiliário, Nilza Moreira Khoury seguiu fazendo história no magistério. Com quase 5 décadas de casamento, o seu marido, Georges Khoury, faleceu em 7 de setembro de 2007. Viúva e prestes a completar 72 anos, Nilza Moreira Khoury seguiu a vida disposta, relembrando e valorizando os desafios do passado. Infarto fulminante. Eu não estava aí, eu estava no Canadá. Meus filhos ligaram, mãe, o que foi, filho? Jorginho. O pai morreu. Eu falei, como o pai morreu? Larguei ele aí, não tinha nada. Infarto fulminante. Toda a vida eu trabalhei, sabe? Nunca fui dondoca, não, nem madame. Continuei trabalhando, tinha meus filhos para criar. Lúcida, Nilza Moreira Khoury é prova indelével da forte presença de mulheres aguerridas na construção de nossa cidade. Engajada, ela forjou a educação de muitos jovens que auxiliaram o desenvolvimento da sociedade local. Morar em Maringá é um privilégio. É uma cidade maravilhosa, qualidade de vida superior a qualquer outra cidade que eu conheço. Não trocaria isso aqui de jeito nenhum. Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.